Você sabe que nesses mitos a gente sempre encontra o que a gente chama de mentor, que é uma figura que ela muitas vezes surge do nada, né? Sim, do nada. É tipo meio o mestre dos magos, né? Aparece e some, né? Aparece ali pra auxiliar o herói na jornada, Sim, sim. pra trazer algum ensinamento e também pra poder, às vezes, até fazer um treinamento com esse herói. Ah, é verdade. Assim como o Kenobi aparece para o Luke e depois novamente o Yoda aparece para o Luke, né? Ele acaba tendo dois grandes mentores. Isso. E existem exatamente esses que vão ajudar na mentoria. Assim como existem outros vários. Você tem o Gandalf, né, para o Senhor dos Anéis. Exato. Que ali acaba ajudando bastante. Muitas vezes o Gandalf, ele que dá aquele apoio pro Frodo. O Frodo às vezes tá confuso, tá perdido. Às vezes questiona certas coisas. Eu lembro, né, de um questionamento muito bom que o Frodo, ele tá muito... Ele tá chateado, ele tá zangado, ele tá bem desgostoso por causa do Gollum, que tá sempre seguindo eles e tá sempre criando artimanhas pra tentar reaver o anel e tal. E aí o Frodo fala assim, mas por que não mataram ele, né? Por que ele não morre? E aí é legal que o Gandalf fala assim, ele diz, Frodo, não seja tão ávido em condenar alguém à morte. É uma pena que Bilbo não tenha se livrado dele quando teve a chance. Pena? Foi a pena que segurou a mão de Bilbo. Muitos que vivem merecem morrer. E alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo? Não seja tão apressado em julgar os outros. E por que ele fala isso? Porque ele sabe que o Gollum tem um papel ali. Sim, ele desempenha um papel naquela história. Exato. E que ele tem essa importância e que, assim, é muito fácil a gente querer eliminar essas coisas, querendo que alguém morra, alguém desapareça, mas a gente esquece também que, por mais ruins ou desagradáveis que essas pessoas ou criaturas que aparecem no meio que elas sejam, mas que elas também trazem uma lição pra gente. Exatamente, né? Elas nos ajudam no caminho. E é uma das coisas interessantes, porque assim, muitas vezes nós, humanos em geral, nós temos o nosso caminho, a nossa vida pacata, aquilo dali que a gente já conhece. Nós sentimos esse chamado para algo, é quase como uma coisa que me magnetizasse. Poxa, eu preciso fazer aquele trabalho, ou eu preciso estudar aquilo dali, ou não, eu preciso tentar isso, mesmo que, poxa, mas isso daqui nem é bem aquilo dali que eu pensei para minha vida, mas eu preciso. E esse é um chamado interno, né? Um chamado para nós nos tornarmos nós mesmos. Todos sentimos isso em algum momento da vida. O mito, ele acaba sendo tão forte na gente porque ao ver essas coisas a gente acaba sendo impelido a pensar sobre o nosso próprio processo. E aí entra uma questão interessante, né? Pegando a figura do mentor. A gente só começa a encontrar os nossos mentores a partir do momento que a gente aceita o caminho. A partir do momento que a gente começa a adentrar esse caminho. Isso. É que os mentores eles começam a aparecer.